estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. O nosso assunto de hoje é sobre vacinação e as campanhas contra a vacinação que cresceram nos últimos tempos no mundo, chegaram ao Brasil por causa das notícias falsas, as fake news impulsionadas pela internet. Muitos pais ficaram na dúvida sobre vacinar ou não os seus filhos. E por causa disso, doenças antes eliminadas voltaram a preocupar a saúde pública e também mortes foram registradas. E para a gente entender por que a vacina é importante, salva a vida, evita doenças, eu recebo hoje no Saúde em Foco a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a Michela Dias Barcelos. Michela, muito obrigada por sua presença em nosso programa e para falar de um assunto tão importante. Eu que agradeço o espaço, realmente muito importante na atualidade isso. Michela, a gente tem visto as autoridades da saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal da Saúde, intensificando e fazendo bastante chamamento para as campanhas de vacinação. Realmente o cenário é preocupante? Sim, é preocupante. A gente observa há cerca de 2 anos uma queda nas coberturas de rotina, numa faixa etária onde a gente sempre teve um comprometimento muito grande das famílias, que são as crianças pequenas, os menores de 2 anos de idade. E isso deixou todas as autoridades em alerta, porque enquanto uma doença não é totalmente erradicada do mundo, existe a chance dela estar voltando. Com a globalização, uma pessoa que hoje está no Brasil, amanhã está na África, depois está na Ásia, na Europa, e existe a possibilidade dessas pessoas voltarem para o Brasil carregando vírus, bactérias, e aqui ter uma disseminação dessas doenças se a gente não tiver com um percentual alto da população vacinado, que seria uma barreira, né? Então, esse micro-organismo ele não consegue, né, se manter no meio, né, passar de uma pessoa para outra por conta da alta cobertura. E com as quedas, a gente fica fragilizado e realmente com as nossas defesas aí abertas, correndo o risco de ter a introdução dessas doenças. Por isso que a gente viu notícias de mortes por sarampo, que o sarampo voltou, que era uma doença eliminada? Isso, o sarampo é um bom exemplo disso, né? O sarampo é uma vacina que a gente tem em calendário há muitos anos. O Brasil, o mundo inteiro tem nos seus calendários de rotina essa vacina. No entanto, algumas áreas, inclusive de países muito ricos, nunca conseguiram eliminar o sarampo, que é o caso da Europa. Países como a Itália, a França. Por quê? Por conta de não ter uma boa adesão às campanhas, às orientações de vacinação. E o Brasil, né, na década de mais ou menos em 2000, a gente conseguiu ter um controle, depois a gente recebeu uma certificação de eliminação e mantinha as coberturas altas, as campanhas, a adesão sempre era muito boa. Com a queda dessas coberturas, bastou a gente ter aí os imigrantes, né, da Venezuela vindo para o Brasil doente, para encontrar no Brasil muitos brasileiros sem vacina e isso se tornar um surto, né? E de lá, de Roraima, do Amazonas, o vírus já se espalhou para diferentes estados e nós estamos aí numa ameaça de registrar surtos em outras unidades federadas, né? E por isso que campanhas, estímulos à vacinação de rotina têm sido feitos pelas autoridades de saúde, buscando garantir essa cobertura e barrar a circulação do vírus. Você disse os brasileiros não vacinados. Seria uma acomodação da população? São pessoas que foram vacinadas quando pequenas e hoje adulto não vacinam seus filhos porque não vivenciaram a doença, se acomodaram. Isso pode estar acontecendo? Na verdade, quando a gente analisa essa queda de coberturas, existem diferentes fatores que contribuem para isso. Isso que você falou é uma verdade. Quando a gente via pessoas com paralisia infantil, crianças morrendo de coqueluche, de sarampo, de meningite, a população sentia a necessidade dessa prevenção, dessa proteção. Depois, com o sucesso dos programas de imunização, a gente conseguiu controlar essas doenças e hoje pais jovens nem sabem o que é tétano, o que é difteria, né? O que é sarampo. Não existe isso. Então, por que eu vou vacinar meu filho? Nossa, eu nunca ouvi falar, eu não vejo na televisão falando que tem isso. Será que eu preciso fazer meu filho passar por isso? As vacinas são injetáveis, será que dá reação? E eles colocam isso na balança sem ter toda a argumentação necessária para tomar a decisão. Então, a população perdeu o medo dessas doenças que estavam controladas e o preço que a gente está pagando é o retorno delas agora
com o descuido na atualização das vacinas. Olhando para a história do Brasil, nós tivemos há mais de 100 anos a revolta da vacina, que a população se revoltou porque estavam sendo obrigadas a tomar vacina contra a varíola. Depois disso, o governo fez sistemática, criou calendário e criou um forte sistema de vacinação e proteção. Agora, o que a gente está encontrando de barreira é o fluxo de notícias falsas, mentirosas na internet e que está convencendo as pessoas que a vacinação não é segura, não é coisa boa. Inclusive, o Ministério da Saúde elencou várias notícias falsas, Michela, e eu quero falar com você sobre elas e nos explicasse por que elas são falsas. Olha, a primeira, uma melhor higiene e saneamento farão as doenças desaparecerem. Vacinas não são necessárias? Esse tipo de notícia circula na internet. Elas não são necessárias? São necessárias. E as pessoas acreditam, elas leem isso e acreditam. Todos os cuidados de saúde são importantes. Claro que o saneamento, a higiene pessoal são importantes, mas elas não conseguem sozinhas controlar algumas doenças. Como a gente tem a febre amarela, que é transmitida por um mosquito. Como que você, com saneamento e higiene pessoal, vai conseguir controlar? Então, isso não é verdade. As medidas, elas são complementares. Uma boa nutrição, saneamento básico, higiene, ambiente ventilado e vacina ajudam a prevenir doenças infecciosas. São complementares. Isso. Outra notícia falsa. As vacinas têm vários efeitos colaterais, prejudiciais e de longo prazo que ainda são desconhecidos. A vacinação pode ser até fatal. Isso é uma mentira, né? A gente usa vacinas há muitas décadas e antes de uma vacina ser utilizada na população, ela passa por estudos extremamente criteriosos. São anos de estudos para se comprovar a segurança e a eficácia desse produto. Então, esse cuidado é tomado por todas as autoridades sanitárias do mundo, né? E a gente observa, né, o impacto das vacinações, é incontestável isso, né? Quem conhece uma pessoa que teve pólio, que tem sequela? A gente começou a vacinar, na década de 80 começaram as campanhas do Zé Gotinha. A gente controlou a doença. Hoje, a pólio, ela está restrita a 3, 4 países ali da África, da Ásia. Então, não tem como argumentar com fatos, né? Boatos não tem força quando a gente observa os fatos, né? Então, as vacinas, elas são seguras, elas são eficazes. Toda vacina é muito estudada para que ela realmente traga um impacto positivo de saúde para a vida daquela pessoa. Outra fake news. A vacina combinada contra a difteria, tétano e coqueluche e a vacina contra a poliomielite causam a síndrome da morte súbita infantil. Isso também é uma mentira, isso já foi comprovado, né? A morte súbita, ela tem outras causas, muitas vezes não dá nem para evidenciar. Muitas crianças morrem, inclusive, antes de tomarem essa vacina, né? Então, não tem nenhuma relação a morte súbita com o uso de vacinas. Outra notícia que circula, as doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas em meu país e, por isso, não há razão para me vacinar. Esse também é um pensamento falso que está circulando. Elas estão quase erradicadas porque a gente tinha boas coberturas. A partir do momento que eu não vacino meu filho, você não vacina o seu, eu não cuido da minha carteira de vacinação, eu vou ter o quê? O retorno dessas doenças. Porque enquanto a gente tiver circulação dessa doença no mundo, mesmo que seja num país muito distante, a gente está sob a ameaça da reintrodução. Para isso, cada país tem as suas medidas de controle e a vacinação é a ferramenta mais eficaz que existe para controle de doença imunoprevenível. Doenças infantis evitáveis por vacinas são apenas infelizes fatos da vida. Também é outra afirmação que circula. A gente, por exemplo, há alguns anos atrás, vivenciou a coqueluche, né? Muita gente não sabia nem o que era a coqueluche. E o que é a coqueluche? A coqueluche é uma doença causada por uma bactéria que, principalmente em crianças pequenas, ela pode causar, inclusive, o óbito. Causa aquela tosse, né, que é muito característica, né, da doença. São sintomas respiratórios. E essa doença, ela ocorre em ciclos. Então, ela pode passar alguns anos tranquilo e, de repente, ela causa um aumento dos casos, com óbitos, com internações. E foi necessário, inclusive, incluir a vacina no calendário da gestante para proteger o bebê nos primeiros meses de vida. Porque a vacinação inicial é feita em 3 doses e esse esquema só é concluído a partir do 6º mês de vida. Então, depois que essa vacina foi incluída para gestantes, a gente observou uma queda drástica nos casos, né? Então, assim, algumas doenças que os pais nem conhecem e acham que são... Tem tratamento
tratamento, se tiver, tem tratamento, não é bem assim que funciona. Muitas doenças causam complicações graves, apesar de ter tratamento, e em alguns casos a gente não pode evitar que ocorra o óbito. Aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo em uma criança pode aumentar o risco de eventos adversos prejudiciais que podem sobrecarregar o sistema imunológico da criança. A gente observa muitas mães falando isso. Não seria bom fracionar, fazer várias ao mesmo tempo não pode causar algum tipo de evento adverso mais grave, mais intenso? Isso é um mito. Tá? Isso já está comprovado. Quando uma vacina entra no calendário, ela é estudada quando utilizada simultaneamente com outras vacinas. E no calendário, a gente tem uma sequência, né, cronológica das vacinas. E aquilo que pode ser aplicado no mesmo dia sem nenhum problema para a criança deve ser feito. A gente não deve retardar o uso de vacinas porque a gente acaba deixando essa criança exposta. Se você não deixa de fazer 2, 3 doses de vacina que você poderia ter feito hoje, até você voltar, pode ser que seu filho pegue essa doença. E vacinas causam autismo? Essa é emblemática. Na verdade, isso foi comprovado que houve um cientista, ele utilizou essas informações para receber algum tipo de benefício. Então, houve uma manipulação dos dados, ele chegou até perder o registro profissional, né? Na Inglaterra foi esse caso. Isso, na Inglaterra. Então, assim, além de ser uma mentira, se observou que foi uma falcatrua, né? Então, assim, não tem nenhuma relação de vacinas com o autismo. Tá? E muitos pais leem isso na internet e ficam preocupados, né? Hoje em dia a gente tem um diagnóstico melhor, né? Crianças que antes a gente falava assim, ele tinha problema, né? Coisa de 3 décadas, 4 décadas atrás, a gente não tinha um diagnóstico preciso. E muitas famílias falam, eu tinha um irmão que tinha problema mental, né? Hoje a gente tem um diagnóstico mais adequado e mais precoce desses problemas. E como toda criança toma vacina, as pessoas querem atribuir, olha, teve esse diagnóstico e tomou vacina. Mas a criança comeu determinado alimento, ela brincou com determinado brinquedo, ela viajou para uma determinada região. Muitas coisas acontecem na vida daquela pessoa. Não dá para associar tudo o que aconteceu como sendo a causa de um problema de saúde que foi identificado. A última fake news que o Ministério da Saúde tem divulgado para as pessoas ficarem atentas é as vacinas contêm mercúrio, que é perigoso. Então, algumas vacinas podem ter conservantes, né? Mas numa concentração que não é tóxica para o organismo. Se a gente for ler um pouquinho a respeito, no nosso dia a dia, a gente consome essa quantidade de mercúrio sem nem saber, através de alimentos, né, de uso de alguns produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, essa concentração que pode ter de derivados do mercúrio, ela é mínima e ela não causa nenhum mal para a saúde da pessoa. Vendo esse monte de afirmação falsa correndo na internet numa velocidade enorme, atingindo milhões de pessoas, o que você fala, Michela, como profissional da saúde, quando as pessoas encontrarem esse tipo de notícia, onde elas devem verificar se é verdade ou não? Qual é a orientação? Bom, hoje as pessoas têm acesso a muita informação. O problema é a qualidade dessas informações. Então, sempre que você ouvir falar, uma pessoa tomou vacina, teve isso, teve tal complicação, é um site governamental, é um site oficial, é um site do Ministério da Saúde, de alguma sociedade científica. Se você está em dúvida, você tem que conversar com o pediatra da criança, com o seu médico, com o profissional de sala de vacinação, porque hoje em dia as pessoas fazem muito essa relação, né? Eu tomei vacina e aconteceu isso. E hoje em dia, nas redes sociais, grupos que existem, a pessoa vai lá e compartilha uma situação que ela vivenciou, sem nem ter conversado com o profissional de saúde se aquilo tem alguma relação ou não. E quem ouve aquilo já fica com medo e começa a colocar na balança. Tomo vacina, corro o risco de ter algum evento adverso, ou eu fico sem vacina e vou pegar uma doença que eu nem ouvi falar se está tendo ou não, né? E acaba que avaliando o risco-benefício aí, muitas vezes as pessoas fazem a escolha errada, que é de deixar de se vacinar, né? Então, sempre a vacinação é importante, a vacina é segura e qualquer profissional de saúde vai poder argumentar e convencer a pessoa dos benefícios dessa prevenção. O Brasil tem padrões de segurança na fabricação de vacinas? Sim, são padrões extremamente rígidos, né? Todo lote de vacina que é adquirido pelo Programa Nacional de Imunizações, seja ele proveniente de laboratórios públicos brasileiros ou de laboratórios que estão fora do Brasil, eles passam por um controle de qualidade
qualidade, né? Então, se esse lote está adequado, se não existe nenhuma contaminação. E só depois da liberação de todos esses testes serem realizados, esses lotes são encaminhados para os estados e para os municípios. Então, existe um controle muito rígido com relação à temperatura, à conservação. Então, existem muitas rotinas, protocolos para garantir que a pessoa receba um produto de extrema qualidade. Que isso coloca muito em xeque, em dúvida, os pais nem dar ou não, justamente pela segurança. Agora, você disse de efeitos adversos. As vacinas podem provocar efeitos adversos simples, mas também outros mais sérios, que são mais raros. E a afirmação de que esses efeitos são mais raros e menos graves que as próprias doenças, se elas atingirem uma pessoa. Como é que a gente explica isso? Isso é verdade. Os eventos adversos que a gente tem com vacina geralmente são benignos, autolimitados, localizados mais no local onde é feita a aplicação da vacina. São eventos que vão aparecer e desaparecer espontaneamente. Os eventos que às vezes requerem algum tipo de intervenção são extremamente raros e quando a gente pesa custo-benefício, mesmo com esse risco pequeno desses eventos adversos um pouco mais graves, ainda vale a pena tomar a vacina. Agora, o que acontece muitas vezes é aquilo que eu falei, estabelecer que foi a vacina que causou um evento onde a gente não tem como confirmar. A gente ouve muita gente falando assim, não vou tomar vacina de gripe porque eu ouvi falar que pode dar aquela síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica. Mas se você pegar gripe, a sua chance de ter essa síndrome é até maior, porque você vai ter realmente a doença, uma circulação viral muito maior. Então, as pessoas não têm que ficar olhando a bula, pode dar isso, pode dar aquilo. Se a vacina está no calendário, se ela é recomendada, é porque o benefício dela supera qualquer risco que a pessoa possa ter em estar recebendo esse produto. O nosso calendário, o calendário do Ministério da Saúde, você me disse que nós temos 19 vacinas, mas ele periodicamente é atualizado e que as pessoas devem ficar atentos a isso, que quem tem um calendário de 3 anos não pode ser o mesmo. Então, sempre ficar atento também a essas mudanças do calendário. Isso é muito importante, né? O calendário é muito dinâmico, geralmente a cada ano tem uma atualização. Uma vacina que entra ou é ampliada para uma faixa etária que antes não era beneficiada. Então, hoje nós temos 5 calendários, né? O calendário da criança, do adolescente, do adulto, do idoso e da gestante. Vacina não é coisa só para criança. Não, esse é mais um mito, né? A gente vê muito adulto falar, quando eu era criança eu tinha carteirinha. Se você, independente da idade, você tem vacinas indicadas, reforços que são recomendados, todo mundo tem que ter a carteira de vacinação. Para crianças e adolescentes, a gente teve uma inclusão de várias vacinas nos últimos 2, 3 anos. E a gente vê muitos pais ficarem sabendo da possibilidade de vacinar depois que a criança saiu da faixa etária, que esse adolescente saiu da faixa etária. Então, sempre que for até uma unidade de saúde, né, ou se programa, olha, nas férias sempre vou passar na unidade de saúde e pedir para dar uma olhada na carteirinha. Você pode estar perdendo a oportunidade de receber vacinas que são importantes para a saúde de toda a família. E quem perdeu a carteirinha, tem como atualizar, ir no postinho e ter esse histórico de vacinação? Tem sim. Se você sabe qual a unidade que você tomou vacinas no passado, voltando nessa unidade, a gente pode tentar recuperar ainda nos arquivos de papel esse registro. Agora, a gente já está num processo mais evoluído, esses registros são informatizados, mas das vacinas que foram feitas de 2016 para cá. Mas algumas coisas do passado a gente tem no sistema também e outras estão no arquivo, né? Então, é importante estar voltando. Não foi possível achar esse histórico, voltou na unidade, não encontrou, não lembra onde tomou vacina, a orientação é receber todas as vacinas indicadas. Não existe nenhum risco. Ah, mas se eu tomei e eu tomar de novo, eu corro risco de ter mais eventos adversos? Não, você corre risco de ficar sem vacina. Então, se não achou a carteirinha, você procura uma unidade e a gente vai orientar qual a sequência de doses que você vai ter que receber para ficar com a carteira atualizada. As campanhas de vacinação de reforço, a pessoa, a criança está com a carteirinha em dia, tomou, por exemplo, a do sarampo, está atualizada e vem a campanha de reforço. Como convencer esse pai a levar a criança? Bom, a gente tem que sempre pensar assim, se o Ministério está chamando para uma campanha, se ele está colocando recursos na compra de vacina, de insumos, é porque é importante, né? A gente tem vacinas com excelente eficácia, mas nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Então, quando ele verifica que numa determinada faixa etária essa dose extra é importante, ele convoca esse público para uma vacinação. E a gente recomenda que a população
siga essas recomendações, porque tudo sempre, essas decisões são tomadas junto com um grupo de experts, com avaliação de experiências de outros países, para sempre a gente poder ofertar para a população brasileira aquilo que há de melhor. A questão da vacina ter um tempo de duração de efeito, então vacinas tomadas na infância seguem para a vida toda, como que a gente pode explicar? Depende do tipo de vacina. Nós temos vacinas que conseguem induzir uma imunidade mais prolongada, que sensibilizam algumas células de memória, que a gente pode considerar que está vacinado para a vida toda. Outras, ocorre uma queda dos anticorpos e a pessoa volta a ficar vulnerável, sendo necessárias as doses de reforço. Um bom exemplo é a vacina duplo adulto, que tem a vacina de tétano. Essa vacina tem que ser feita a cada 10 anos, porque a gente tem essa queda de anticorpos. Se você se machucar, se ferir ali naquele... Passar por uma cirurgia é importante. Isso, a cirurgia hoje em dia a gente tem bastante... Os procedimentos são estéreis, mas depois, na recuperação, essa ferida, você pode ter ali contato com alguma coisa contaminada, né, e ter aí o risco de adquirir a doença. Correto. Michela, a nossa equipe foi as suas, conversar com as pessoas para saber se elas estão seguindo o calendário de vacinação. Vamos acompanhar. Hoje em dia a gente tem que estar seguindo rigorosamente em questão da saúde deles, né? E a imunização é muito importante para todas as crianças. Nós fazemos o acompanhamento médico com ele, né? Além da carteira de vacinação dele, né? Que desde que ele nasceu, a gente procura seguir, levando ao médico, vendo quais as mudanças de vacina, até porque tem muita variação ano a ano do tipo de vacina, né? Dependendo da doença, né? Às vezes pode ter algum problema e pode ser evitado por causa das vacinas, né? Desde que ela nasceu, ela sempre recebeu todas as vacinas. E sempre no posto de saúde perto da nossa casa. Sempre estou vendo se está tudo em ordem, a vacina. Agora com 9 anos, ela semana que vem já vai tomar aquela de DPA que tem que tomar certinho, tudo certinho. Muito importante. A vacina é em primeiro lugar. Sempre dos meus 3 filhos foi assim. Muito importante para proteger a criança contra as doenças, né, e evitar problemas maiores. Sempre atenta às campanhas de vacinações, né? E ela está em dia com todas as vacinas dela. Importante porque meu filho já teve meningite, né? Então a gente segue certinho. Segue a carteirinha dela, certinho a carteirinha dela. Quando chega a data para vacinar, ela vai tomar aquela vacina. É muito importante a vacinação, é prevenção para a saúde dela, né? Às vezes, assim, quando tem alguma campanha, eu acompanho pela televisão, outras eu vou no postinho informar. A minha, pelo menos, tá tudo em ordem. A gente acompanha a carteirinha, a pediatra também auxilia a gente, a esposa fica sempre em cima. Tá vacinadão, cara. Michela, como a gente viu, nossos entrevistados, as pessoas na rua estão dizendo que seguem o calendário, levam seus filhos, está atualizada a vacinação, perguntam, consultam o médico, o pediatra, o postinho. Então, de parabéns. É isso aí, tem que ser assim? Nossa, excelente. Se todas as pessoas tivessem esse comprometimento, a gente não estaria aqui preocupado com o retorno dessas doenças. É essa atitude que as pessoas precisam ter. Vacina é prevenção. Então, a gente não tem que esperar ter casos, a gente tem que manter sempre atualizado. Agora, o pai que não segue o calendário, que tem esse pensamento, essa corrente contra a vacinação, ele pode sofrer alguma penalidade? Sim, ele pode. A vacina é um direito da criança e do adolescente que está previsto no Estatuto, né, no ECA. Então, quando o pai ele deixa de vacinar, por qualquer motivo, ele deixa essa criança vulnerável a essas doenças. E isso pode ocasionar a comunicação ao Conselho Tutelar para que sejam tomadas as medidas que garantam o direito da criança em receber. Os pais, eles têm ali o compromisso de zelar pela saúde da criança. E deixar uma criança sem vacina é deixá-la vulnerável. Então, não está tendo a atenção adequada que está prevista na legislação. Então é bom ficar atento. A coisa não é tão simples assim, achar que é só uma decisão pessoal, particular da família e dos pais sobre a saúde de um menor, de uma criança. Isso mesmo, até porque o seu filho, além dele ter a doença e ter todas as consequências disso, ele pode transmitir essa doença. Então, as crianças vivem em coletividade, numa creche, você pode ter ali uma criança que tem uma contraindicação para vacinação e ele tem que contar com a proteção coletiva, todas as pessoas ao seu redor estando vacinadas. É bom estar, a gente não gosta de tomar essa medida porque a gente sabe que o bem-estar do filho é interesse da família e também de nós, profissionais de saúde. A gente precisa esclarecer,
E se você observar os fatos, você vai decidir que a vacinação é a atitude mais adequada. E como que funcionam as salas de vacinação em Rio Preto? Que horário de funcionamento? Como as pessoas devem procurar? Olha, então a gente em toda unidade básica tem a sala de vacinação. O horário de funcionamento é variável. A gente tem unidades que ela funciona das 7 às 4h30, mas nós temos um recurso aqui em Rio Preto que são as salas com horário ampliado. Então, para quem trabalha, para quem pega o filho na escola, fica o dia todo na escola, a gente tem algumas unidades com horário até às 7h30 da noite. Né? Essas unidades são o Santo Antônio, o Solo Sagrado, o Eldorado, o Vetorazo, o Parque Industrial, a Vila Toninho, o Jaguaré e o São Diocleciano. Por os 4 cantos da cidade tem, então, até às 7 da noite. Geralmente em grandes avenidas que você passa por ali, né? O que eu preciso para tomar vacina? Leve documento de identificação, a carteira de vacinação, caso tenha, né? É necessário ter um cadastro, mas isso é feito na hora e é só procurar a unidade de saúde e fazer essa atualização. Se tiver um histórico, a gente vai tentar buscar e complementar aquilo que precisa. Michela, chegamos ao final do nosso programa Saúde em Foco. Eu gostaria de uma última mensagem. Você, que é especialista, é uma profissional da área, gerente de imunização, é super conhecida do meio da imprensa. Quando falou em vacinação, é a Michela. O seu recado mesmo como profissional sobre esse assunto para o nosso telespectador. Bom, eu queria falar enquanto profissional, mas também como mãe. Eu tenho uma criança e uma adolescente. Eu trabalho com vacinas há 12 anos e eu consigo ver o impacto positivo. São mitos que estão prejudicando a adesão dessas famílias à vacinação e a gente fica muito preocupado como essas pessoas estão expostas a doenças que poderiam ser facilmente controladas. Então, converse com o pediatra, com o seu médico, busque informações que são oficiais, de pessoas que conhecem o assunto. Não vão se baseando naquilo que está na internet, nem tudo que está ali é verdade. Você pode fazer uma escolha errada que pode comprometer a saúde das pessoas da sua família. Então, vacinação é prevenção, vacina salva vidas. A gente vê o antes e o depois claramente de uma vacina que é introduzida num calendário de vacinação e os benefícios são incontestáveis. Basta se informar que a pessoa vai conseguir chegar a esse objetivo, né, que é sempre manter a carteira de vacinação em dia. Michela, muito obrigada por essa conversa esclarecedora e me lembra um velho ditado, melhor prevenir do que remediar. Obrigada mesmo. É isso mesmo, vacina é prevenção e tudo que puder fazer para prevenir o adoecimento, a gente precisa fazer. Obrigada a você também que nos acompanhou. Espero que você tenha gostado do Saúde em Foco de hoje. Nós conversamos sobre vacinação, a importância para salvar vidas e evitar doenças. Esse programa está no YouTube. Se você quiser assisti-lo novamente ou indicar para alguém, basta acessar TV Câmara São José do Rio Preto, a playlist Saúde em Foco. Tem vários temas interessantes que dá para você acompanhar. Aproveite e se inscreva em nosso canal e deixe o seu joinha, o seu like. Obrigada e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!